Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai aprender o passado simples na interrogativa, ok? Se você não assistiu as três últimas aulas, assista, porque é onde eu trabalho o simple past, né? O passado simples, na afirmativa, com o verbo regular e irregular, na negativa e agora estamos chegando na interrogativa. Então é importante você assistir para você entender. Também, se você não sabe o verbo to be ainda na negativa, tá? Assista as aulas 28, 29 e 30. E 35 também. Tá? É interessante você assistir, que é a próxima, na verdade. Tá? Então, assim, você tem que ter uma noção boa do presente, do verbo to be no presente, do simple past e do verbo to be também no passado, tá? Então, se você não sabe o presente ainda, volta tudo lá, tá legal? Se você já está acompanhando nossa aula, vamos ao que interessa. Pessoal, para fazer uma frase interrogativa no passado, não precisamos saber se o verbo é regular ou não. Então, é igual a negativa aqui. A gente não precisa. Isso se dá porque o verbo sempre vai no presente. O auxiliar did é que indica uma frase no passado. Então, pessoal, no passado, tá? Prestem atenção. Na afirmativa, a gente precisa pôr os verbos sempre no passado. E aí a gente tem que saber qual verbo é regular, qual que é irregular, para aplicar a regrinha que eu ensinei para vocês 2 aulas atrás, tá? Na negativa, a gente não precisa saber se o verbo é regular ou não, porque vai o didn't aqui, lembra? Entre o sujeito e o verbo vai o didn't, que já mostra pra gente que a frase está no passado e que está na negativa. A interrogativa é a mesma coisa, os verbos vão no presente. Então aqui em azul nós temos verbos irregulares e em roxo nós temos verbos regulares, tá? E eles estão no presente. E aí você pergunta, mas teacher, não é uma frase no passado? É, mas o que vai mostrar que a frase está no passado é o auxiliar did que a gente usa para fazer a pergunta, tá bom? Então, alguns exemplos aqui. Did the boy go to the movies yesterday? O menino foi ao cinema ontem? Did you kiss your girlfriend this week? Você beijou sua namorada essa semana? Aí existe aqui, né, o WH word, que está na aula 12, se você não sabe. São palavrinhas que a gente usa para fazer uma pergunta mais específica, tá? Então, eu poderia perguntar não só se você beijou sua namorada essa semana, mas onde você beijou sua namorada essa semana. Aí eu usaria o where antes do did, tá bom? The dog is hungry. Did it eat this morning? O cachorro está com fome. Ele comeu essa manhã? Did Pedro and João do their homework? O Pedro e o João fizeram o dever de casa? Did she say she saw an alien? Então, olha só. Did she say... Eu esqueci de colocar em vermelho esse verbinho, mas o verbo aqui está no presente. Por quê? Porque o auxiliar dele porque é uma pergunta e o auxiliar está aqui, did. Mas o segundo verbo aqui da frase está no passado. Por quê? Porque aqui a gente tem uma frase afirmativa. Ela viu. Tá? Então, não é nem negativa nem interrogativa. Então, o verbo ver, né, que é se, foi para o passado. Tá? Então, ela disse que viu um alienígena. How did Tiago and I work last month? Ou did Tiago and I work last month? Eu e Tiago trabalhamos mês passado. Se você quiser colocar uma palavra que faça uma pergunta mais específica aí, pode colocar o how. Então, como eu e Tiago trabalhamos mês passado? Did Davi sleep during the movie last night? Então, o Davi dormiu durante o filme ontem à noite? Tá bom, pessoal? Então, assistam as 3 últimas aulas para vocês entenderem bem o que eu estou explicando nessa aula aqui, tá legal? A estrutura, pessoal, pode ser que você use um WH word, que é para fazer uma pergunta mais específica, pode ser que não, tem alguns exemplos aqui. Did, que é o auxiliar. Sujeito, né, para fazer a pergunta. O verbo no presente
e o complemento, e depois o ponto de interrogação. Tá bom? Lembrando, essa regrinha funciona para todos os verbos, tirando o verbo to be, que é o nosso verbo vitaminado, e que você consegue assistir ele nas aulas 28, 29, 30 e 35. Valeu, pessoal. Um abraço.